Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre integrais múltiplas, né? Para integrais de funções de mais de uma variável, que no caso duas e três variáveis, mais especificamente, e, e o teorema de Fubini, né? Pelo menos para regiões retangulares e para, no caso de R3, para paralelepípedos retos, né? Que basicamente é o que introduz a ideia aqui, né, de integrais triplas para a gente. Depois a gente vai começar a estender esses conceitos aqui dessa aula para outras regiões mais complexas do que retângulos e paralelepípedos, né? E aqui é só para a gente pegar essa ideia e já conseguir avançar um pouco aqui em alguns cálculos, né? Então, só relembrando aqui rapidamente, né, a ideia de integral múltipla, né, ela é bem semelhante à ideia de integral de função real, né? A diferença aqui agora é que, vamos pensar só no caso R2, o R3 é semelhante, tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem uma função aqui definida. A gente tem uma função aqui assim. Vamos desenhar aqui o domínio dessa função, né? Definida em um retângulo. Assim. E chegando na reta, né? Então, a função é uma função real de duas variáveis, né? Deixa eu reconectar aqui que desconectou. Então a gente tem uma função real de duas variáveis, f aqui, né? Chegando em R. E eu estou pensando nela restrita a esse retângulo, digamos aqui, vou chamar ele de R aqui, né? O que a gente faz para definir a integral da f sobre esse retângulo aqui, né? A ideia é você fazer a mesma coisa que você fazia lá no cálculo 1, né? No cálculo 1 a função saía de R, chegava em R, o que você fazia? Particionava o domínio dela, né? Um intervalo, por exemplo, I dos números reais ali, você particionava o intervalo AB em N subintervalos e fazia aproximações ali, né? Do que seria a área abaixo do gráfico da função, né? Que é o comprimentozinho de cada um desses subintervalos multiplicado pela altura, né? Por uma questão de simplicidade aqui, você não precisaria fazer essa partição de forma homogênea, digamos assim, né? Todos os subintervalos iguais, mas normalmente a gente particiona assim por simplicidade mesmo, né? Para ficar mais fácil escrever aqui os elementos que aparecem aqui na definição. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. O que a gente faz? A gente divide digamos, esse intervalo aqui AB aqui em M subintervalos aqui. Então vai ser A igual a x0, depois x1, e assim vai até um xi menos 1, xi, e aqui o B é igual o xn, digamos. E faz a mesma coisa aqui com esse intervalo aqui do eixo, eu escrevi errado aqui, é y, né? Eixo y aqui. Então, digamos, um intervalo CD, aí você divide ele em n subintervalos. Então, você vai ter C igual a, esse C aqui igual a y. Só um minuto. Então, esse C aqui é igual ao y 0, digamos. Aí o último aqui seria o y n. Só para ficar igual tá nas notas aqui, eu vou chamar aqui de m e aqui de n, né? Não precisa ser igual, né? O número de subintervalos desses dois aqui. Então, sei lá, aqui no meio você tem um yj menos 1, yj aqui, né? Então, você está particionando isso aqui em vários. Deixa eu tentar desenhar retinho aqui. Tá, particionando em vários cubinhos, vários retângulozinhos menores aqui, né? Sim.
digamos assim, né? Você tem vários sub-retângulozinhos aqui, e a gente pode pensar aqui num sub-retângulo genérico aqui, né? Quando você está variando esse I e esse J, né? Que seria esse aqui, ó, no caso. Chamando de esse RJ aqui, né? IJ, né? Então, quando você está variando I de 0 aqui no caso, até M, você... De 0 não, né? Porque aqui é o xi menos 1, xi. Então, é de 1 até M, você está variando em todos os retângulos na horizontal, né? Fixado o J. Se você varia o J, você está pegando todos os retângulos na vertical. Então, você varre todo esse retângulo grandão R aqui por esses RIJs aí, que são retângulos menores. Isso é uma partição dessa minha região aí, desse meu domínio, né? Então, escrevendo aqui quem é esse RIJ, a gente tem isso aqui, ó. RIJ é igual o xi menos 1, xi, produto cartesiano, com yj menos 1, yj, né? E aqui o i está variando de 0 até de 0 até m, né? E o j está variando de 0 até n, certo? E qual que é a área desse retângulo RJ aqui, de cada um desses? Todos eles vão ter a mesma área, né? Como eu falei para vocês, eu estou pegando todos do mesmo tamanho aqui, apesar de que meu desenho não ficou perfeito, né? Mas a ideia é essa. Estou particionando aqui o intervalo AB em M subintervalos iguais, ou seja, você olha aqui para o comprimento do xi menos 1 menos xi, né, aqui, isso vai ser sempre a mesma coisa, esse comprimento aqui, xi, desculpa, ao contrário, né, xi menos 1, né, o maior menos o menor. Isso aqui vai ser sempre a mesma coisa, que eu vou chamar de delta x, né, que na verdade vai ser B menos A dividido por M, né, que eu estou querendo particionar em M subintervalos iguais, né. E analogamente aqui, se você olha para esses subintervalos aqui, você vai ter que o seu xj, yj menos yj menos 1 vão ser todos de comprimento, esses intervalinhos vão ser todos de comprimento delta y aqui, que evidentemente vai ser d menos c dividido por n aqui, né? Então, qual que é a área de cada um desses retângulos? Vai ser o delta x aí multiplicado pelo delta y, correto? Então, essa área de cada r e j vai ser, que a gente pode chamar aqui, na verdade, de delta A, normalmente a gente usa essa notação, vai ser o delta x, delta y. Então, o que a gente faz agora, né? A gente quer definir essa integral aqui, né? E a integral é como se fosse, na verdade, o volume abaixo do gráfico dessa função, né? Então, se a gente pensar aqui no desenho desse gráfico, né? Vou desenhar torto aqui mesmo, só para dar ideia geométrica rapidinho. Você está com esse retângulo seu aqui, né? Você tem o gráfico da sua função aqui, digamos uma coisa assim, nessa região, né? E aqui você tem um retângulozinho desse RJ aí. E o que você faz? Você pega aqui esse cilindrozinho, esse cilindro não, desculpa, esse paralelepípedo aqui, né? De base RJ, ou seja, você vai pegar vários paralelepípedos todos de base RJ, e de altura, qual que vai ser a altura? Você pega uma altura assim, ó. Essa altura aqui você pode pegar como sendo o F de um XI asterisco, YJ asterisco, onde esse XI asterisco, YJ asterisco está justamente no RJ, digamos. Ou seja, você pega qualquer ponto dentro desse retângulozinho menor aqui e pega a sua altura como sendo justamente o F daquele ponto. Quando você soma todos esses
você varre todos esses R e J's aqui, você está aproximando justamente o volume abaixo do gráfico dessa função. Claro que aqui eu estou simplificando, né, pegando uma função positiva e tal. Quando você pega uma função que passa para baixo aqui do plano XY, é evidente que você vai somar, digamos, volumes multiplicado por -1 aí, né, volumes negativos, digamos assim, e uma coisa acaba compensando a outra. Mas aqui é só para fazer esse apelo mais geométrico mesmo. Então, como que ficaria essa definição? Fica assim, o que eu vou chamar de integral da minha função f aqui, xy, d, a aqui, né, que seria esses elementos de área, sobre esse retângulo vai ser o limite quando tanto m quanto n vão para infinito, e aí eu vou explicar já porque eu estou colocando esse limite. Ó, quando você manda m e n para infinito, você está refinando esse particionamento que você fez aqui do retângulo, né? Então você está cometendo erros cada vez menores aqui nessas aproximações dos volumes, né? Então é melhor você somar um número muito grande de cilindros tomando esses retângulos bem pequenininhos do que somar poucos com retângulos grandes, porque quando você pega poucos, o erro é maior, né? Você extrapola mais aqui o gráfico, ou fica muito para baixo do gráfico, né? Esse tipo de coisa. Então, vai ser esse limite do que? Da soma de todos esses retângulos. Como que eu somo todos? Eu tenho que somar tanto em I, né, igual a 1 até M, quanto em J igual a 1 até N, né, do volume de cada um desses paralelepípedos aí. Então, xi asterisco, yj asterisco, vezes delta A. Aí, né? Vezes delta A. E eu já tinha até comentado anteriormente aí que uma outra notação que a gente usa para isso aqui, né, quando você está integrando sobre o retângulo, é a seguinte, ó, integral de A até B, integral de C até D, de F de x, y, dx, dy, dx, né, aqui. dy, dx. E, assim, dá para entender, né, essa notação, que veja que o delta A é delta x, delta y, né, que é o que está aqui. Então, quando você pensa num elemento infinitesimal do delta do x, né, desse intervalo aí AB, é natural de representar ele como um dx aqui, né? E analogamente esse delta y aqui no limite, né, quando você olha para um elemento infinitesimal, é natural representar ele por delta por dy, né? E aqui essas integrais de A até B e C até D é porque o retângulo justamente é esse retângulo aqui, né? R é igual a AB vezes CD. Enfim, então com isso a gente tem a definição e já tem essa notação. A gente vai, o que eu vou falar com vocês hoje? É justamente que essa notação, ela não é só uma notação. É mais do que isso, né? A gente tem o teorema de Fubini que garante que eu posso fazer as contas desse jeito aqui. O que eu quero dizer com fazer as contas desse jeito? Eu posso primeiro resolver essa integral aqui, ó, olhando para x como uma constante, e depois resolver a integral do resultado disso, né? Quer dizer, se eu integro aqui essa função pensando que é uma função real, né? Quando eu tomo x como constante, e resolvo essa integral própria aqui, né? E eu vou ter uma função de x no fim das contas, né? Depois que eu resolver isso aqui. E aí eu posso resolver depois a integral dessa função que depende de x, né? Olhando agora para esse integrando aqui. Perfeito? Então isso funciona, né? Eu posso fazer as contas desse jeito e é isso que eu vou justificar com vocês aqui agora, né? Um jeito simples de digamos, justificar isso eu não diria que é a demonstração do teorema de Fubini, né? Mas é mais ou menos isso a demonstração, né? Porque careceria de algum rigor a mais, especialmente da forma como normalmente é dado o teorema, né? Com as hipóteses que são dadas e tudo mais. Mas aqui a gente vai dar uma versão simplificada tanto do teorema quanto da justificativa do porquê que funciona, né? Eu vou fazer um apelo aqui a um conceito que vocês já conhecem, que é a ideia de calcular volume de certas regiões via seções transversais, né? Então, eu vou supor que para essa justificativa, e essa suposição que ela é desnecessária no teorema, mas é só para
ter um apelo mais geométrico, né, eu vou supor que a função f é positiva, é não negativa, tá? Maior ou igual que zero, né? Por que eu estou supondo isso? Justamente para eu poder desenhar esse gráfico aqui, como eu desenhei aqui, e fazer alguns apelos mais geométricos, tá? Então, deixa eu desenhar esse gráfico antes, só para ficar claro o tempo todo o que a gente está fazendo, né? Então, tem aqui... Lembrando que a gente está fazendo tudo numa região, uma regiãozinha R aqui, né? Assim. E sei lá, vou tentar desenhar o gráfico da F aqui assim. Então esse aqui é o gráfico da F. X, Y, Z, né? O que a gente pode... O que a gente viu ali agora mesmo, né? A respeito da integral, da própria definição, né? O jeito que a gente define a integral é justamente para que... Quer dizer, esses caras aqui são aproximações dos volumes, do volume abaixo do gráfico da função, nessa região retangular, né? E quando eu tomo o limite, como a gente viu, você vai diminuindo seus erros a ponto de ter exatamente o que é o volume, né? Claro, isso funciona porque a gente está trabalhando com funções contínuas aqui, tá? F contínuo. Eu não quero entrar muito nesse detalhe agora, mas você poderia ter problema aqui se a F tem alguma descontinuidade, dependendo de onde você está pegando esse x, y, j aqui. Você poderia errar o cálculo desse volume, digamos, alguma coisa assim, né? Fazendo por esse método aqui, né? Pela soma de Riemann. Então a gente trabalha sempre com funções contínuas para evitar certos problemas aqui. Então vamos lá, né? Você está com a função contínua, está tudo bonitinho aqui, você tem o gráfico da função e você está querendo, você sabe que o significado da integral é... A gente quer então justamente calcular esse... Quer dizer, a gente sabe que a integral significa justamente esse volume aí abaixo dessa região. Deixa eu só melhorar aqui esse gráfico, que ficou ruim. Como se fosse o volume dessa região aqui, né? Abaixo do gráfico da função e acima desse retângulo R aí, né? Então, eu vou chamar de V, né? A gente sabe que V é igual o que a gente definiu como sendo a integral sobre R de F de XY dA, né? A gente já sabe disso. Mas a gente tem outra forma de calcular esse volume. Que outra forma é essa? Se você pega aqui esse intervalo AB aqui, né? AB, e pensa assim, eu vou chamar de A de X... Deixa eu pegar outra cor aqui, vamos fazer assim. Vou chamar de A de X a área dessa regiãozinha aqui, ó, vermelha, tá? Ou seja, abaixo daquela curva ali, essa região aqui que eu tô sombreando aqui, chorando, né? Então eu vou chamar isso aqui de A de X. Agora, se eu integro essas áreazinhas aqui, A de X, variando de A até... Eu coloquei invertido aqui, na verdade, né? Eu coloquei o B no menor e o A o maior. Deixa eu corrigir isso aqui. Variando de A até B, só para ficar igual a gente estava trabalhando antes. Se eu integro essa função, né, que vai depender de x, para cada x eu tenho uma área dessa, de A até B, o que você vai ter aqui? Você vai ter que o volume vai ser justamente essa integral, né? A integral de A até B dessa função A de x, que a priori eu não sei quem é, depois a gente discute quem é ela, né? Vai ser justamente o volume, né? Então, por outro lado, a gente sabe que o volume tem que ser igual à integral de A até B, de A de x, dx aqui, função real, né? A pergunta é, quem é A de x, né? Então, vamos pensar que o x está fixado agora. Você fixa um x aqui. Como é que você pode calcular a área abaixo de uma curva, quando você está quando essa curva, digamos, é o gráfico de uma função, né? E aqui a gente pode pensar nessa curva como gráfico de uma função, porque ela está num plano, né? Que é no plano com x fixado aqui, né?
x igual a uma constante, né? No caso aqui eu estou chamando de x a constante, aí fica difícil escrever isso, né? Acaba ficando confuso. Mas é essa a ideia, né? Você fixa esse plano aqui, que está passando pelo ponto 00x, né? E é paralelo ao plano YZ, e aí a interseção desse plano com essa região aí do R3, né? Que é esse volume abaixo do gráfico que é acima do retângulo, é essa região que eu quero calcular a área. Como é que eu calculo a área disso? Eu posso integrar agora aqui em y de c até d. Integrar quem? A função cujo gráfico, né, quando você olha em cima do plano, digamos, YZ, ó, a projeção lá no YZ, vai dar isso daqui. Né? E quem é isso? É justamente a f de xy com x fixado. É essa curva, né? A f de xy com x fixado é essa curva aqui. Então, para calcular essa área aqui, né, a gente pode simplesmente dizer o seguinte, que a de x é igual a integral de c até d de f de xy dy para cada x em AB. Então, você fixa o x em AB, aí você tem uma função que é z igual a f de x y com x fixado, né? Então é uma g de y, digamos aqui, né? E essa g de y é justamente a função que faz essa curvinha que está aqui em cima, que eu estou riscando agora de preto. E quando você integra de a até b, isso é justamente a área abaixo do gráfico dessa função. Né? Não importa se ela está posicionada mais para frente ou mais para trás, o importante é que eu quero ver cada uma dessas áreas. E isso vale para qualquer x dentro do intervalo AB. Né? Então, a gente sabe que essa área é essa integral aí. Ou seja, o que a gente tem? Que, na verdade, esse volume aqui, que é igual a esse volume, ele pode ser escrito como? Eu posso substituir essa área aqui dentro. Né? Então, eu vou ter isso aqui, ó, que V é igual, quer dizer, deixa eu já escrever a versão final já aqui, né? Eu sei que, por um lado, essa integral sobre R, essa integral dupla, né, que a gente definiu aqui, dA, ela é o volume, mas por outro lado eu sei que o volume é igual à integral de A até B, da integral, eu vou colocar em parênteses aqui, né, da integral de C até D, né, de f de x, y, dy, dx, né. Agora ficou mais claro o porquê dessa notação aqui, né, ela já fazia sentido, né, pela própria definição, mas é por isso essa notação aqui. Ou seja, eu posso reescrever isso aqui, só tirar esse parêntese, né, para não ficar carregando essa notação desnecessária, e escrever isso aqui simplesmente como integral de A até B, integral de C até D, de f de x, y, dy, dx. Beleza. Eu mostrei que... Eu não estou querendo mostrar só uma notação aqui, né? Eu estou querendo mostrar como calcular essa integral, que está do lado esquerdo aqui. E como que eu calculo essa integral? Justamente, eu primeiro calculo isso que eu estou chamando de área, aqui, né? E depois eu calculo o volume. Claro que a gente poderia ter feito as contas de forma invertida, né? Pegado a área dependendo de y aqui, pegado um y e feito esse, e olhado para essas a de y aqui, né? O que ia acontecer na prática se você fizesse desse jeito aqui, ao invés de olhar para a de x, olhado para a de y? Ia acontecer que você ia ter o seguinte, ó, que a integral sobre R de A, ou de F, de XY, dA, é igual a integral de C até D, integral de A até B, de F de XY, dx, dy. Só ia mudar a ordem de integração. Né? Só ia mudar essa ordem de integração. Ao invés de ser dy dx, ia ser dx dy, mas aí eu ia integrar de C até D, de A até B aqui. Né? E na prática, o que significa isso nesse caso aqui? Que primeiro eu vou resolver essa integral de dentro aqui, ou seja, vou integrar f primeiro com relação a x e depois integrar com relação a y. Só isso. Né? Então vamos lá. Né? Vamos fazer um exemplo disso aqui. Né? Antes disso, isso é o teorema de Fubini, tá? Que eu posso fazer essa integração desse jeito. Né? Não precisa dessa hipótese aqui de que a f é positiva. Né? E ele vale também, já estendendo aqui para
três variáveis, né? Então, se eu estou integrando uma função de três variáveis sobre um paralelepípedo reto aqui, eu posso integrar dentro de cada intervalo, para mim, cada variável de cada vez, né? Uma vez em cada variável, né? Até integrar em todas as variáveis. Vamos lá, então, né? Vamos fazer um exemplo disso aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui para a gente fazer. E aí eu encerro essa nossa aula, né? Vamos lá. É um exemplo que eu fiz aí na outra aula, apelando para essa ideia, na aula não, tá? E na nota de estudo, na primeira nota de estudo, né? Apelando para a ideia geométrica, né, de que isso aqui é um volume, fica fácil resolver essa questão, né? Que a ideia geométrica de que essa integral o volume abaixo do gráfico da função, fica fácil resolver essa questão que eu vou resolver com vocês aqui agora, que é o seguinte. Calcular essa integral aqui, ó. Integral sobre R da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx dA, né? Elemento de área aqui, onde esse retângulo aqui é igual a quê? Menos 1, 1 e menos 2, 2, né? Primeiro, note que a gente está nessa situação, né, em que essa integral aqui representa um volume, porque essa função aqui ela vai ser sempre positiva, né? Veja que o x aqui está variando entre menos 1 e 1. Na pior das hipóteses, você tem que essa raiz aqui é zero, né? No resto dos casos é sempre positivo, né? É claro, isso não poderia ser negativo, né? Porque tem uma raiz quadrada aqui, né? Então, se a gente pegasse números aqui onde desse negativo lá dentro da raiz, ia fugir aqui do nosso curso, porque a gente só está falando de funções reais e não funções complexas, né? Então, tem que pegar uma região retangular que está dentro do domínio dessa função, né? Como uma função real, né? Bom, então vamos lá. A gente acabou de ver que isso pode ser calculado da seguinte maneira aqui. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dA nada mais é que a integral de menos 2 até 2, integral de menos 1 até 1 de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx dy, né? E na verdade, se eu quisesse, eu poderia fazer isso invertido também, né? Poderia fazer primeiro com relação a y, quer dizer, deixa eu escrever isso aqui, né? Você poderia trocar isso aqui assim, ó, se quisesse. Foi inclusive o primeiro caso que a gente demonstrou, né? dy dx, mas aí tem que tomar o cuidado de inverter aqui o intervalo, né? Porque o y está variando de menos 2, você está integrando primeiro em y aqui, então de menos 2 até 2, de menos 1 até 1, né? Então você escolhe por onde começar aqui. Sempre é possível fazer essa permutação aqui quando está sobre as hipóteses do teorema, que é que a função é contínua aqui no nosso caso, tá? Então aqui para integrar com relação a y, foi até bom a gente mudar isso, porque para integrar com relação a y não tem segredo, né? Já que isso aqui só depende de x, eu estou integrando uma constante com relação a y, né? Veja, isso aqui só depende de x, não tem y aqui na história. Então fica mais fácil integrar a primeira vez com relação a y mesmo. Então vamos lá, integral de menos 1 até 1 de y vezes raiz de 1 menos x ao quadrado, variando de menos 2 até 2, né? Dx. Isso vai ser o quê? Integral de menos 1 até 1. Isso aqui é aplicado em 2 lá na variável y, né, que é a que eu integrei. E menos aplicado em menos y. Então vai ficar 4, vou até colocar aqui fora, né? 4 raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Então a questão agora é resolver um integral real, aí, né? Integral real de uma função real, né? Então, o que a gente pode fazer para simplificar essa integral aqui? Normalmente quando aparece raiz quadrada de 1 menos alguma coisa ao quadrado, é interessante lembrar
que o cosseno ao quadrado de, sei lá, t é igual a 1 menos o seno ao quadrado de t, né? Então, se você pega o seno como sendo seu x aqui, vai simplificar isso, né? Vai aparecer só um cosseno. Fazer essa mudança de variável parece interessante. Então, você pega aqui x igual ao seno de t, né? Aí é bom observar aqui que se o x está variando de menos 1 até 1, o t aqui precisa variar entre menos π sobre 2, né? Que é quando o seno é menos 1, e π sobre 2, tá? E a gente sabe aqui então que o dx é igual ao cosseno de t dt, né? Então, com essa mudançazinha de variável aqui, a gente vai ter que essa integral é igual a quê? 4 vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de t cosseno de t dt, né? Aí, reescrevendo isso, usando essa propriedade aqui, né? A gente vai ter que isso aqui é 4 vezes menos π sobre 2. Π sobre 2, aqui vai dar a raiz quadrada do cosseno ao quadrado, né? Vezes esse cosseno, no fim vai dar cosseno ao quadrado de t dt. Né? Para resolver aqui o cosseno, tem que lembrar o cosseno ao quadrado, né? É interessante usar aquele resultado, né, que diz que o cosseno de 2t é igual ao quê? É igual ao cosseno quadrado de t menos o seno ao quadrado de t, não é isso? Mas aí o seno ao quadrado de t a gente pode reescrever como sendo cosseno quadrado 1 menos o cosseno ao quadrado, né? Então vai ficar aqui 2 cosseno quadrado de t mais 1, né? Deixa eu ver aqui, menos 1, né? Menos 1. Menos 1. Ou seja, a gente sabe, poderia lembrar diretamente essa fórmula aqui, né? Que o cosseno quadrado de t nada mais é que o cosseno de 2t mais 1 dividido por 2, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, é cosseno de 2t mais 1 dividido por 2, isso mesmo, está certo. Então eu posso reescrever isso aqui assim, como sendo 4. Aliás, eu já vou cortar aqui, ó. Como eu vou colocar no lugar do cosseno quadrado de t esse cosseno de 2t mais 1 dividido por 2, vou cortar o 4 com o 2 aqui, vai ficar 2 integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno de 2t mais 1 dt. Vou colocar em parênteses. Agora é só resolver essa integral aí, né? Só resolver essa integral. A gente tem aqui que isso é igual a 2. A integral do cosseno de 2t vai ser seno de 2t, né? Só que tem que lembrar de dividir por 2 aqui, né? Porque quando você faz a derivada tem que usar a regra da cadeia, vai cortar o 2 com 2, né? Por causa desse 2 que está ali dentro. Mais t, né? Aqui. Então essa é a primitiva, né? E está variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Isso vai dar o que então? Vamos ver se eu consigo terminar aqui. 2 vezes o seno de 2 vezes π sobre 2 é seno de π, né? E o seno de π é 0, né? E quando eu aplico em menos π sobre 2, vai ser o seno de menos π, né? Que é a mesma coisa que o seno de π, é 0, né? Então vai ficar, na verdade, assim, só vai importar o que acontece aqui com t, né? Então vai ficar 2 vezes π sobre 2 menos π sobre 2. Né? Que é igual ao que, então? 2π. Né? Porque aqui dentro, o que está aqui dentro vai dar π. Né? Que é π sobre 2 mais π sobre 2. E esse é o volume aí da nossa... É o volume abaixo do gráfico, né? Da função dentro dessa região. Até, inclusive, você poderia calcular isso de uma forma muito mais direta. Deixa eu
vamos fazer o desenho disso aqui, né? Que região é essa? Essa aqui, ó. Z igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, né? Então, se você... Claro, é a parte... Então, aqui é só a parte positiva, né? Do eixo z, mas se você reescreve isso aqui, ó, você tem que z ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1. Isso aqui é o que? É um cilindro de base circular, né? Onde a base dele é um disco de raio 1, né? E qual que é a altura? Você tem que olhar aqui para o domínio, para esse retângulo R aqui, ó. Vamos desenhar isso aqui para vocês enxergarem. Você tem aqui... Vou desenhar... Só para ficar mais rápido aqui, eu vou desenhar meio... Sem fazer tudo retinho, né? Você tem aqui o X, o Y e o Z. E aqui você tem um disco no eixo... Um círculo, né? De raio 1 aqui no plano XZ, né? Então, seria uma coisa assim, né? Eu não vou desenhar ele para baixo, por quê? Porque eu quero só a parte z igual a raiz quadrada disso, então é só a parte de cima, né? É só a parte positiva, não estou pegando z igual a isso igual a menos isso. Menos isso seria a parte de baixo, né? Então seria um negócio assim, né? Um círculo aqui. E ele vai... E qual que é o domínio? O domínio tá no eixo y está indo de 2... De menos 2 até 2, né? Então, menos 2 até 2, e no eixo x de menos 1 até 1. Então, seria esse domínio aqui. Então, eu estou pensando aqui Estou pensando em... Deixa eu tentar desenhar aqui assim. Seria mais ou menos isso, né? Uma casca, uma telha, né? Um pedaço de telha aqui, que é a metade de um cilindro. Qual que é o volume disso aqui? A gente consegue calcular usando as fórmulas lá geométricas que a gente tem, né? O volume do cilindro, né, seria do cilindro todo, né, sem cortar ele na metade, como a gente está fazendo aqui, seria a área da base, que aqui vai ser π vezes r ao quadrado, né, vezes a altura, né, que aqui no caso vai ser 2 menos 2, né? H aqui, né? Vezes a altura, né? Que é 2 menos 2, que é igual a 4, né? Essa altura aqui, né? Que seria a distância daqui até aqui. Então, essa seria o volume do cilindro, né? Mas, como eu quero a metade dele, né? Isso dividido por 2. O que vai dar, então? Eu vou fazer assim, né? O volume que eu quero é o volume do cilindro dividido por 2. Então, V vai ser igual ao quê? O raio aqui a gente sabe que é 1, né? Então vai ficar π vezes 4 dividido por 2, que é igual a 2π, né? Claro que foi muito mais fácil calcular assim, mas porque é uma figura conhecida, né? Se aquela função envolvida ali não fosse uma função que me gera essa função aqui, né? Não fosse uma função que gera uma figura bonitinha, conhecida, né? Se ela fosse um polinômio ali qualquer, nas variáveis x e y, inclusive, né? Aí a gente não poderia fazer de forma direta ali, olhando para a figura em si, né? E teríamos então que usar o teorema de Fubini, né? Aqui a gente usou o teorema de Fubini a título de exemplo, mas daria também para fazer dessa forma mais simplificada, olhando só para o volume abaixo dessa função, já que é uma figura conhecida. Então é isso, pessoal. Na próxima aula aí eu vou falar com vocês a respeito de como resolver, né, como integrar funções dentro de regiões não tão bonitinhas como é o retângulo aqui, ou seria, eu não fiz nenhum exemplo aqui, mas eu vou deixar para vocês um exemplo aí de uma integral num paralelepípedo, né, uma função de 3 variáveis. Mas aí a gente vai extrapolar isso, vamos pensar um pouco em integrais sobre certas regiões, né, que estão limitadas por funções, por exemplo, coisas desse tipo, tá? Mas por hora é isso, e bons estudos para todos aí, até mais.